agora sim. Que Aí bonita. sim, vai dar certo. Ai, obrigada. Não tô toda acabada que nem nas aulas. Deu uma ajeitada na cara. Eu também dei uma ajeitada, não tem jeito. Alors, Pra ficar mais Maria Eduarda, apresentável. muito obrigada por você aceitar essa live, compartilhar conosco a sua experiência na França como au pair, né? Eu agradeço muito a sua participação. Para começar, você poderia se apresentar um pouquinho para o público? Sim, eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 20 anos e atualmente eu sou au pair aqui na França, numa cidadezinha no interior da França, que fica pertinho de Saumur. É assim que fala, né? Saumur. E é isso, eu vim pra cá, vai fazer 3 meses, agora é dia 28 de novembro. E tô aqui vivendo essa experiência, tá sendo uma experiência incrível e tô gostando muito. Tem várias partes difíceis, vários altos e baixos, mas tá sendo uma experiência incrível e muito enriquecedora pra mim. Muito Principalmente bem. com o francês. Sim, eu imagino, né? Com o idioma, com as pessoas, com a cultura, né? Sim, totalmente imersa no idioma, na cultura. Chegaram várias perguntas para você, né, nesses dias anteriores, então eu vou, pouco a pouco, passar para você as perguntas que me foram enviadas e, obviamente, se depois você quer acrescentar mais uma coisa sobre a sua experiência au pair, você é muito bem-vinda. Mas a primeira delas, que inclusive apareceu várias vezes, é como você fez para ir au pair? Você passou por uma agência, como você se garantiu que era uma coisa segura? Então, primeiro eu conheci o au pair, assim, nos Instagrams da vida mesmo. Eu descobri na pandemia, quando eu tava naquela fase assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Fazer faculdade. E minha faculdade estava parada e eu descobri o intercâmbio de au pair. E aí, assim, eu fui procurando, né? Daí eu fui vendo meninas, fui conhecendo pessoas que eram au pair aqui na França. E foi assim que eu descobri que era seguro, né? Não precisa necessariamente usar uma agência, eu não usei uma agência, mas eu comprei uma mentoria, então eu tive a ajuda de uma mentoria que me ajudou do começo, assim, desde a criação do perfil, que a gente cria o perfil, que eu vou falar um pouquinho, no site, até a parte burocrática, de resolver visto, de ir no consulado, essas coisas. Então, eu não fiz por uma agência. Eu acho que tem a possibilidade, sim, de fazer por agência. É bem pouco utilizada, a maioria das meninas, das pessoas que vem sozinha, faz o processo sozinha, ou com algum tipo de mentoria, que nem eu fiz. E foi assim que eu descobri que era seguro, basicamente, vendo as experiências de outras pessoas que estavam aqui já. Quando você fala de mentoria, site, você tem uma mentoria, um site que você recomenda que é seguro, para depois eu colocar na descrição? Sim, eu conheço a Sinara, que foi minha mentora, e a mentoria dela se chama Descomplicando Paris. Ela faz uma mentoria especificamente só para ser au pair na França. Foi a mentoria que eu fiz e que eu indico. E, enfim, foi assim. Eu acho que eu vou falar um pouquinho como que funciona, né, o au pair para as pessoas, talvez tenha alguém que não sabe como que funciona. Ele é um programa... Seus direitos, suas obrigações. Isso. O programa de au pair, para quem não sabe, é tipo assim, é tipo um intercâmbio de trabalho, né? Pode-se falar que é um intercâmbio de trabalho. É um intercâmbio cultural também, porque você vai estar imersa na cultura francesa, né? Mas principalmente intercâmbio de trabalho. Tem que ter essa noção, porque você vem para trabalhar, né? Que você troca assim, serviços de babá por moradia, alimentação e uma mesada. A gente ganha um pocket money, que a gente fala, né? Que é uma quantia pequena, assim, em dinheiro, porque a gente já tem o que é mais caro, né? Que seria moradia, alimentação. E aí, na prática, a gente vai ter um compromisso com tudo que é relacionado à criança. A gente fica numa família, né? Uma família acolhe a gente, uma família francesa, e a gente fica responsável por tudo que é relacionado à criança. Levar na escola, levar na babá. Eu, por exemplo, levo na babá e busco na babá e busco as maiores. Eu cuido de 4 crianças, para quem não sabe. E aí as 2 maiores eu só busco na casa da amiguinha, que elas ficam depois da escola. Mas basicamente é isso. Você pode fazer também comida. Eu conheço bastante amigas minhas que fazem, que preparam lanche, que preparam comida. Eu não faço isso, eu não preciso fazer comida. Mas eu ajudo em outras coisas também, que eu acho que vai muito do senso nosso de convivência, né? Tipo, ajudar a colocar uma mesa, tirar uma mesa. Se precisar aspirar a cozinha, tipo, essas crianças derrubou bastante comida no chão. Então, a gente faz essas coisas do senso de convivência mesmo. Como se eu morasse com os meus pais, por exemplo, eu faria isso. Então, para ter uma convivência boa. Então, a gente pode fazer tudo isso também. E aí, em troca, a família vai te oferecer acomodação, vai te oferecer comida.
E, enfim, a acomodação, ela varia muito, né? Eu, por exemplo, eu tenho um estúdio que fica no quintal mesmo, da família, mas a família não tem obrigação de te oferecer esse estúdio. Isso é uma coisa que você pode negociar também. Mas o intuito é você ficar com a família. Então, você pode ter um quarto na casa também, tem essa opção. E é basicamente isso. Precisa pelo menos ter um quarto, né? A pessoa tem que ter um espaço para ela. Esse é um dever da família, né? Ela tem que te oferecer um quarto. Você não pode, por exemplo, compartilhar quarto com criança. Com a criança, você tem que ter um quarto só para você. Isso é o básico, assim. E você teve que pagar uma taxa para entrar nesse programa? Ou foi gratuito? Então, tem os nossos gastos, né? Assim, o intercâmbio de au pair é um dos intercâmbios mais baratos que tem. É uma oportunidade muito boa, mas de qualquer jeito você tem que ter uma economia aí, né? Porque você vai ter que investir de alguma forma. Por exemplo, o visto que a gente tem que tirar, a gente que paga, é 99 euros no câmbio do dia. Então, esse foi um valor que eu tive que pagar também, foi 99 euros no visto. Aí a gente precisa de um... o visto ele vale para 1 ano e a gente pode renovar aqui também, para mais 1 ano. Eu não tenho a informação se para renovar aqui a gente tem que pagar de novo ou não. Não tenho essa informação. Mas eu posso pesquisar depois, se alguém tiver dúvida, eu posso responder depois. Mas eu não sei como que funciona aqui para a gente renovar, que o visto de au pair pode durar 2 anos. Depois a gente também tem a oportunidade de estar aqui e já renovar para um visto estudante ou um visto de trabalho, que é uma oportunidade muito boa também de ingressar aqui na França. Você pode entrar com visto au pair e depois trocar por outro tipo de visto. Sim. Né? Eu posso, por exemplo, ficar esse ano inteiro aqui e estar procurando um trabalho. E aí, se eu achar um trabalho próximo ano, eu já dou entrada no meu visto de trabalho. Ou, por exemplo, eu estou estudando o francês, né? Estou batalhando nisso, para nesse 1 ano eu pegar um nível bom de francês e, por exemplo, já no próximo ano eu já ingressar numa universidade, se eu quiser. Então, é para isso que eu estou estudando francês, para melhorar no meu nível de escrita, né, de fala, para conseguir pegar um nível B1, pelo menos, e ingressar na universidade. Essa é a minha meta. Com certeza. Com certeza. Já depois com o nível B1, algumas faculdades pedem um B2, né? Aí você já pode entrar numa faculdade francesa. Deixa eu te perguntar, como foi o processo de você no Brasil conversando com as famílias? Como foi essa troca? Como foi esse caso de escolher uma família? Me conta um pouquinho como foi a escolha da família e os contatos com elas. Então, a gente faz assim, né? O meu processo foi assim, a gente tem várias... Tem a plataforma principal para encontrar a família, que é o aupairworld.com. Vou até escrever aqui. aupairworld.com, né? Depois eu vou escrever na descrição do vídeo. Tá. E ele é o principal, assim, que a gente usa. Que é o que a gente mais recomenda. Mas também tem o aupair.com e também tem grupos de Facebook, que tem famílias lá procurando. Mas eu encontrei a minha família pelo aupairworld.com. E foi lá você cria um perfil, né? Lá você tem que mostrar suas experiências com criança, porque querendo ou não, você tem que ter experiência com criança, você tem que ter uma habilidade, assim, tem que gostar de criança. O intercâmbio de au pair não adianta você querer vir para entrar na França de uma maneira mais fácil se você não gosta de criança, porque você vai ter que lidar com criança todos os dias, né? Sim. Então, assim, é importante você ter uma experiência e mostrar isso lá no seu perfil com fotos, com referências, né, de alguma coisa que você trabalhou, de algum projeto que você fez com criança. Lá você tem que mostrar tudo isso. Tem que mostrar também a sua vontade. Por que você quer vir para a França? Por que você escolheu a França, né? Mostrar também sobre o seu idioma, o quanto você sabe. Porque, querendo ou não, né, as famílias, assim, não quer alguém que não sabe falar nada, né? A gente vem para aprender, para melhorar o nosso idioma, o francês, mas a gente tem que chegar sabendo pelo menos o básico, né? Então, isso você também tem que mostrar lá no perfil. Mostrar seu interesse pela língua francesa e mostrar o quanto você sabe. E aí você cria um bom perfil e começa a mandar mensagem para as famílias. Tem várias famílias cadastradas lá. E aí a gente vai vendo qual que se encaixa com o que a gente quer também, né? E aí a gente vai mandando mensagem. E aí as famílias vão respondendo, às vezes respondem, às vezes não. E aí a gente vai tendo esse contato, né? Se a família se interessa, a gente marca uma videochamada. A videochamada é uma parte bem importante também. É onde entra o fato que você tem que saber o idioma.
Porque se você não tem outro idioma, que no meu caso era eu só não tinha outro idioma, eu sei um pouquinho, assim, do espanhol, me viro um pouquinho, mas não tem muitas famílias que falam espanhol. Eles têm bastante o inglês aqui, né? As famílias falam, assim, o inglês. Então, se você tem o inglês, você consegue se virar. Mas se no meu caso você não tem que se virar no francês mesmo. Então, é a hora que você já tem a oportunidade de mostrar o nível que você tem ali naquela videochamada que você vai ter com a família, né? Que você já vai ter que conversar com eles em francês. Então, foi, assim, difícil para mim. As primeiras videochamadas que eu fiz com as famílias foi um pouquinho mais complicado, mas depois fui pegando o jeito. Pegar mais confiança também, né, com o idioma. Porque as entrevistas eram todas em francês. E aí a família gostou de você, você gostou da família, qual é o próximo passo? Burocraticamente aí o próximo passo seria a gente combinar, né? Daí vem as partes que a gente vai combinar o que a gente quer. Quantas horas você vai trabalhar, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar no máximo 25 horas, né? Também tem as regras do programa, tudo certinho. Então, aí você vai combinar. Tem família que você trabalha menos que 25 horas na semana, mas aí você faz um babysitting, que o babysitting seria você cuidar da criança à noite, para os pais saírem, ou alguma coisa assim. E aí você vai combinar tudo isso. Vai a parte burocrática mesmo, para vocês finalmente fechar o contrato. Aí a gente tem um contrato que é o contrato do CERFA, que é um contrato específico, e a família envia esse contrato para a gente por correio. Tem que ser o contrato original mesmo, não pode ser dado por e-mail, então a gente tem que se programar para isso também. Nisso a gente já está com a nossa data marcada no consulado, né? Que é uma parte difícil também, porque o consulado é bem concorrido. Sim. As datas. Você, no caso, foi no consulado de São Paulo, né? O meu foi no consulado de São Paulo, isso. Os consulados, eles variam conforme a região, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e aí meu consulado era o de São Paulo. Inclusive, o consulado de São Paulo agora, ele tá fazendo entrevistas em francês. Quando eu fiz, não fazia. Então, mais um motivo para estar com o francês aí com nível bom, pelo menos, para você conseguir essa entrevista, né? Porque quando eu fiz não tinha, mas agora tem. Só no de São Paulo, até onde eu tô sabendo, só o de São Paulo. E foi rápido a emissão do visto em relação, você foi lá, entregou os documentos, fizeram uma entrevista. Quanto tempo demorou para eles te entregarem teu visto? Sim, o meu foi 5 dias úteis. O meu foi bem rápido. Foi assim, de uma das situações que foram bem rápido, porque teve amigas minhas que demorou 20 dias para ficar pronto. O meu foi assim, foi contadinho, porque eu tinha que viajar no sábado. Meu visto, eu consegui pegar meu visto na sexta-feira. Ele chegou na minha cidade. E aí você viajou depois? Assim que você Sim, eu viajei. Eu peguei, a minha passagem estava comprada para o sábado e eu peguei meu visto na sexta-feira. Mas ele ficou pronto antes, né? Mas aí tinha um processo, porque, tipo assim, eles não enviam... O de São Paulo, por exemplo, não envia o coisa para você por correio. Então, eu pedi para uma amiga minha de São Paulo me enviar pelo correio. Então, o processo que demorou para chegar para mim foi o correio. O visto ficou pronto rápido. Dá um medo, né, do passaporte se perder. Dá um medo. Foi um risco que eu corri. Foi um risco. Com certeza. E quem pagou a sua passagem de avião? A passagem é obrigação da gente pagar também. Tem família que paga, se oferece para pagar, mas assim, nem é muito bom aceitar, sabe? Porque não é obrigação deles não de pagar. Eu até terminei de falar dos gastos. Tem o gasto do visto, que a gente tem que pagar obrigatoriamente, né? Porque a gente precisa tirar o visto. Seguro viagem, também a gente tem que pagar. A passagem a gente paga. A gente tem que colocar também aí de gasto que a gente tem o transporte até o consulado, se você não mora na cidade do consulado, né? Que foi o meu caso. A taxa de validação do visto também. Quando a gente chega aqui, a gente tem que validar nosso visto. E aí a gente paga também. Eu paguei 50 euros. E você fez essa validação do visto aonde? Essa validação do visto é bem simples. Quando você pega o seu passaporte com o seu visto, ele já manda um papelzinho para você com o QR Code, o site para você entrar. É por um site. Aí você chega aqui na França, você entra nesse site e você faz essa validação online. Isso. E você paga e aí você vai receber um PDF. Lá esse PDF é muito importante, que é o que comprova que o seu visto está válido, né? Então aí você guarda e enfim. E aí você o passaporte também, se você não tem, o passaporte vai ser um gasto que você vai ter. E outro gasto que eu tive também foi a CNH, porque a minha família queria alguém que soubesse dirigir
Então, eu tive que pegar minha PID. Eu optei pela PID, mas também tem a tradução juramentada. Dependendo de onde você mora, uma fica mais barata que a outra. Então, você escolhe a que for mais barata para você, a PID ou a tradução juramentada. Mas esse é um caso à parte, né? Porque foi o que a minha rocha... né? Você diz, para você ter o direito de dirigir. E você pode dirigir, eles validaram por quanto tempo? Como assim? A minha CNH? É PID que você falou? A PID, isso. A PID, ela é conforme a minha validade da minha CNH, né? Se minha CNH vence em 2025, que é o caso da minha PID vence em 2025 também. E você fez isso no Brasil, essa validação do seu... Sim, a PID a gente faz no Brasil, Certo. Você comentou que você teve que pagar um seguro, né? Um seguro saúde, eu imagino. Sim. Como funciona? Você precisa ter o mínimo de gastos cobertos? Quanto custou o seu seguro de saúde? E você tem algum acesso ao SUS francês? Sim. Esse seguro saúde, assim, você pode vir sem, mas não é muito seguro, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem... acho que até uma das perguntas, né? A gente tem acesso à saúde pública aqui. Quando a gente chega, a família, ela declara a gente na URSAF, que é o órgão que recolhe os impostos aqui, né? Relativos ao sistema de saúde. E aí a gente tem direito, mas isso, quando a gente chega e eles declaram a gente, isso não é o suficiente. Então a gente tem que dar entrada na nossa carta Vitale, que é um processo bem demorado. Então, tipo assim, todo esse tempo até a sua carta Vitale chegar, que é tipo um cartãozinho, né? Acho que você vai saber explicar melhor, mas é tipo um cartãozinho do SUS da França, que te dá direito a utilizar o sistema de saúde público aqui. Então, ele demora muito para chegar. Então, se nesse tempo acontece alguma coisa com você, você tem o seu seguro-saúde, né? Então, eu, por exemplo, eu comprei meu seguro-saúde até janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. E aí, tô aqui. Tô dando entrada no processo para receber minha carta Vitale. Mas eu recomendo o SwissCare, que é o mais barato que tem e ele cobre a quantidade que precisa. Eu não lembro exatamente qual que é a quantidade específica. Não vou saber te dar essa informação. Que precisa cobrir. E também tem essa questão do seguro de saúde também tem muito por causa da imigração, né? Às vezes pede na imigração. Aí você pode ser barrada aí se você não tiver com o seu seguro de saúde. E como funciona? Você comentou que tem uma mesada, né? Que você pode trabalhar até 25 horas por semana, né? Que você tem que combinar as tarefas que tem que ser feitas. O pagamento, ele é de quanto? Tem uma negociação? É um valor base para todo mundo? É semanal o pagamento? É mensal? Sim, o valor mínimo é 320 euros por mês, que seria 80 euros por semana, né? Mas você pode negociar. A gente, assim, sempre falar não aceitar o mínimo, porque o mínimo é pouco demais. Mas, assim, dá para negociar, sabe? Por exemplo, tem muitas famílias que moram ao redor ali de Paris, elas sempre vão pagar mais, porque Paris é muito cara. Mas aí você vai receber mais, você vai gastar mais também. Eu, por exemplo, estou no interior. Eu recebo 360 euros por mês. Eu recebo por mês, não recebo por semana. Isso é uma coisa que você pode negociar também. Você quer receber por semana, se você quer receber por mês. Então, se eu recebesse por semana, daria 90 euros por semana, né? Certo. Então, esse é o tanto que eu recebo. Mas o básico, assim, é 80 euros por semana. E você tem uma conta bancária na França? Você abriu uma conta lá? Como foi essa questão de relações com os estabelecimentos bancários? Foi difícil? É um pouquinho complicado, né? Porque a gente acha que nós, que somos brasileiros, quando chega aqui na França, dá uma estranhada que o processo é bem mais lento, é bem mais burocrático para abrir conta em banco, assim. Então, para mim, foi um pouco complicado, porque fica uma coisa que não anda, sabe? Para você abrir, você precisa de um número de telefone. Então, até você conseguir seu número de telefone, você tem que esperar. E aí, para você conseguir um número de telefone, você tem que ter uma conta no banco. E aí ficam as pontas soltas, sabe? E aí foi um pouquinho complicado, sim, mas eu consegui. Eu optei para abrir uma conta bancária online, né? Porque para mim era mais fácil, menos burocrático, mas você pode escolher abrir uma física também. Isso a Roche Family te ajuda, ela tem a obrigação de te ajudar a se inserir nisso, né? Ter uma conta bancária, até porque eles vão precisar disso para te enviar o dinheiro, essas coisas desse tipo. Mas agora já tá tudo certinho, mas no começo, quando você chega aqui, é um pouquinho cansativo, um pouquinho burocrático. E aí imagina você ter que resolver tudo isso em francês. Então, dá
é uma pesada. Com certeza. Com certeza. Muita burocracia na França, né? Já é burocrático, assim, a gente resolve essas coisas de banco na nossa língua. Imagina numa língua que não é a nossa, que você acabou de chegar no país e aí você tem que resolver todas essas questões. É um pouquinho difícil, assim. E em relação à família francesa, tem coisas que você estranhou, que você achou muito diferente das famílias brasileiras em relação à educação das crianças ou relações de família em si? Sim, eu achei eu dei uma estranhada, a gente até comentou isso já, né, um pouco. A questão mais amorosa, assim, que a gente fala que o brasileiro é mais caloroso. E isso não tem muito, mas eu já vim com isso, já vim preparada, que eu já sabia, assim, que eles eram menos calorosos que a gente, né, muito abraço, muito essa coisa. Então eu já vim mais assim, mas quando você chega e você vê, realmente dá uma estranhada. Então eu estranhei bastante, porque eu acho que no Brasil a gente é muito apegado à família, e eu percebi que aqui não é tanto, não tem tanto essa questão que a gente tem, familiar. Eu estranhei um pouquinho. Os beijinhos. Eu achei que eu iria estranhar a comida também. Tem muitas amigas minhas que sofreu com relação à comida. Eu não sofri, não. Era um dos meus maiores medos, era sofrer com a comida. Mas foi tranquila a minha adaptação. Mas acho que varia muito também. Porque acho que essa questão da comida vai muito de família para família, né? Então aqui a família que eu tô, minha Host Family, eles são bem diferentes, assim, em relação às outras famílias que as minhas amigas estão. Eu tenho bastante amigas que são ao pé também, que eu conheço no processo, né? Então, assim, dizem que eles comem menos, tal. A minha família, não. Então, assim, pra mim foi bem tranquilo essa parte. E você vê curiosidade por parte da sua família, tanto os pais como as crianças, sobre o Brasil, sobre a sua trajetória? Tem uma troca também cultural no outro sentido, ou eles te mostrando a cultura francesa, mas você falando também da cultura brasileira para sua família francesa? Sim, tem muito isso, né? Por isso que a gente fala também que o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio cultural, porque tem essa troca, né? A família, ela coloca uma pessoa estrangeira dentro da casa dela. É um risco que ela também corre, né? A gente sempre fala disso porque a gente vem com medo, a gente tá correndo risco, querendo ou não, mas a família também, né? Porque a gente só se conhece por videochamada, a gente um confia no outro e vamos, né? Mas realmente o intuito é compartilhar culturas, né? Então, eu tô sempre, por exemplo, eu sempre passo um pouquinho do Brasil para as crianças. Quando eu vim, eu trouxe bastante coisinhas significativas do Brasil, assim, para eles. Então, a gente sempre conversa, a gente tá jantando. Como que fala isso no Brasil e tal. Eu ensino muita música para as crianças, elas gostam muito de música, então eu tô sempre ensinando muita música brasileira para elas, músicas infantis, assim, cantigas, elas gostam muito. Então, é essa troca sempre. Elas me ensinando, as crianças me ensinam. É muito legal, muito divertido, assim. Quando eu pego, tem dia que, por exemplo, eu não sei conjugar um verbo. Aí eu falo errado, elas, não é assim que fala. Ou eu já pergunto mesmo e elas me respondem. Então é muito fofo, muito engraçado, porque... E elas também estão aprendendo. Então, às vezes, eu corrijo elas, porque elas são crianças, né? Então, tá aprendendo a falar as coisas ainda. Também conjugam as coisas erradas, às vezes. E aí a gente aprende juntas. É super, super legal essa relação, principalmente com as crianças. Você falou que são 4 crianças. Você pode nos dizer as idades das crianças que você cuida, que são 4, né? Sim. Tem um bebezinho de 8 meses, uma menina de 2 e as outras 2 meninas de 4 e 6. Certo. E o que você gostaria de ter sabido sobre esse intercâmbio au pair antes de ir e que você poderia passar como dica para uma pessoa que está interessada? O que você falou, putz, se eu soubesse, eu teria feito diferente? Eu acho que principalmente, assim, o idioma. Nossa, minhas primeiras semanas aqui foi muito complicada, principalmente com essa questão burocrática, porque é uma coisa que a gente não imagina. Na verdade, a gente imagina, mas quando a gente vive é diferente, assim. A gente fala, quando eu chegar lá, eu vou passar perrengue, né? A gente sempre brinca. Mas aí chega aqui, passa o perrengue e fala, nossa, mas eu não imaginava que era esse perrengue. Do tipo assim, meu Deus, eu vou ter que pegar, abrir um banco numa língua que só tem na língua francesa e vou ter que descobrir como que funciona tudo, vou ter que correr atrás das coisas. Então, assim, foi uma coisa que me fez passar por bastante perrengue, assim, da questão insegurança mesmo, do tipo, meu Deus, tô perdida. Como que eu vou falar? Como que eu vou resolver essa questão sem saber falar disso? Porque é uma coisa também que a gente tem, se a gente está estudando no Brasil, a gente imagina que a gente tem um nível, quando a gente
lida com a realidade é diferente, né? Foi até que quando eu te procurei, foi a primeira coisa que eu falei. Falei, nossa, tá complicado, porque eu achava que eu ia entender bem e chega aqui é totalmente diferente, porque a gente estuda, mas quando, né, pega um francês falando e toda hora francês, só francês, você não tem outra opção, aí é difícil. Mas com certeza a minha dica seria estudar o francês o máximo que você puder antes de vir. E vir com o maior nível possível. Porque se você acha que você está com um nível aí no Brasil, quando você chegar aqui você vai ver que não é tanto esse nível. Porque na prática, quando você tiver que conviver só com francês, é diferente. Então se você acha que se você tem um A2, você tem um A1 quando você chega aqui. Então eu achava que eu tinha um A1, quando eu cheguei aqui eu falei, meu Deus, eu já estudei francês na vida? Não sei. Porque tem o francês que você estuda dos livros e o francês falador que é bem diferente, né? Com Sim. as gírias, com as palavras mais engolidas. Isso me leva para a sua próxima pergunta, né? Você me procurou, a gente começou a fazer aulas, você já estava na França. O quanto as aulas que a gente fez juntas te ajudou para as situações do dia a dia na França? Sim. Quando a gente, até ia falar, né? Quando eu conversei com você, eu estava no Brasil ainda, mas com o intuito de começar quando eu chegasse aqui, né? E aí foi isso que a gente fez. Ainda bem que eu já tinha falado com você antes, já estava tudo encaminhado, porque daí foi bem rápido. Eu cheguei e já, assim, em sequência, já comecei as aulas. Porque me ajudou bastante em relação a isso, principalmente em relação ao vocabulário do dia a dia, né? Que eu até me falei, nossa, eu preciso conversar com a minha host mom sobre isso, eu não sei como falar. E aí perguntei para você, e a gente estudou todo um vocabulário, né? Preparado para isso. Então, me ajudou muito nessa questão do dia a dia mesmo, porque tem coisas que realmente a gente fala, meu Deus, não sei como falar isso. E aí, às vezes, a gente dá um desespero, né? E aí, toda vez que a gente tinha aula, dava uma luz, assim, na minha cabeça pra seguir e aprender mais e dar mais vontade de estudar, né? Porque, querendo ou não, eu acho que estar aqui ou vai te dar muito mais vontade de estudar ou vai te querer fazer você voltar embora. E aí, agora eu tô assim com uma sede de estudar gigante, de aprender logo, sabe? Dá vontade de dia pra noite acordar sabendo francês já, falar muito bem, porque você começa a conviver com as pessoas, você começa a conhecer pessoas, e aí você quer conhecer mais pessoas, e para isso você precisa do idioma, né? Então, assim, foi muito importante. As aulas me ajudaram muito, 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 muito. Tanto as aulas que a gente tinha, né, em particular, quanto as aulas do YouTube, o seu conteúdo do YouTube, o conteúdo do Insta também, que eu gosto muito, que é um conteúdo mais rápido ali, que você tá passando, você tá rolando o feed e você vê, nossa, que interessante. Isso funciona muito pra mim, porque é muito engraçado. Eu gravo muito quando eu vejo coisas aleatórias, assim. E aí, no momento do dia a dia, eu lembro, vi isso, é assim que fala. E aí, me ajuda bastante. E tem uma coisa que você viu da França no seu dia que você falou, nossa, eu nunca teria imaginado que fosse assim na França. Uma coisa ruim, uma coisa boa, mas uma coisa que você estranhou muito. Deixa eu pensar. Com certeza deve ter. Com certeza deve ter alguma coisa que eu não tô lembrando agora. Porque constantemente um choque de cultura, assim. O tempo todo. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa específica. É que tinha muita coisa que eu já sabia também. Foi um choque, eu tava no Brasil e eu descobri, falava, nossa, será que é assim mesmo? E aí chegava aqui e tinha certeza, né? É uma coisa que é muito engraçada. Uma coisa que eu lembrei bem aleatória, assim, é a questão, não é só aqui na França, né? Mas, por exemplo, eu ainda não tive que abastecer carro aqui sozinha. Porque aqui abastece sozinha, né? E no Brasil a gente tem no posto de as pessoas para abastecer. Sim. Eu ainda não fiz isso. Até comentei com uma amiga minha francesa, eu falei, nossa, no Brasil a gente tem pessoas que faz isso pra gente, né? A gente não faz sozinha. E ela ficou em choque, né? Falou assim, nossa, sério? Eu falei, sério? Eu falei, em choque fico eu, porque eu não quero ir lá pegar o negócio, tenho medo. Então, assim, tem muitas coisas pequenas, assim, do dia a dia que choca a gente. O queijo, meu Deus, come queijo toda hora. É muito engraçado isso também comigo, porque minha rocha já sabe. Eles compram um queijo diferente, eles falam, esse é mais fraco, esse acho que você consegue comer. Porque, assim, o meu paladar não tá adaptado. Então, eu como algum queijo diferente, eu falo, nossa, mas esse queijo é muito forte. Ele, né? Eu falo o famoso sapique. E eles falam, não, mas não... Eles falam, não, eu falo, mas sim. Eles falam, mas o seu paladar que não tá acostumado, né? E realmente, é muita questão do paladar mesmo. Agora eu já tô bem mais adaptada com os queijos.
E a questão da comida também, a gente tempera muita comida no Brasil, né? A gente usa mais sal também. E agora eu já tô acostumada com a comida com menos sal. Então, quando eu vou fazer minha própria comida, eu já nem coloco mais, por exemplo, o mesmo tanto de sal, o mesmo tanto de tempero que eu colocava no Brasil. Então, a gente vai se adaptando muito também, né? Muito fácil. E você prepara pratos brasileiros lá? Comidas brasileiras? Sim. Eu gosto de preparar. Eu gosto muito de fazer bolo. Então, eu já fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que é muito, muito Brasil, né? O bolo de cenoura, ele é da Inglaterra. Até quando eu fiz para eles, mas eu já comi bolo de cenoura na Inglaterra. Então, sim, a origem é da Inglaterra, mas acho que essa questão de comer com o brigadeiro, né? É brasileiro. Com certeza. E aí eu já fiz isso. E aí já fiz isso, eles gostaram bastante. Estrogonofe eles amaram também. Eu fiz o estrogonofe bem brasileiro para eles, eles gostaram bastante. Ainda não fiz brigadeiro, porque o brigadeiro eu quero tirar um tempo para fazer com as crianças, né? Para fazer as bolinhas e tal. E aí também conversar com a minha hosta antes, para ver se a gente pode fazer, porque o brigadeiro ele é bem muito açúcar, né? Então, se for fazer, tem que reservar um final de semana ali só para fazer o brigadeiro e comer o brigadeiro. E é isso. E o bolo de brigadeiro também eu já fiz. As crianças, elas amam. Se depender delas, tem que fazer todos os dias. Elas gostaram bastante. Então, provavelmente, o brigadeiro eles vão amar também. E você comentou que você tá no interior da França, né? Como funciona para você a questão, por exemplo, do transporte, quando você quer ir para uma cidade maior, para Paris, por exemplo, ou alguma outra cidade, você pegar o trem, você pegar o carro da sua família, como você faz para se locomover em distâncias maiores? Então, a gente tem a opção do trem, né? Aqui também tem a opção de BlaBlaCar, que BlaBlaCar é bem famoso, bem utilizado aqui. Também tem... Aqui eu tenho carro. Eu não falei que eu tenho carro só para mim, né? Foi uma coisa que eu negociei. Então, o fato de eu estar no interior, isso é uma coisa que tem que ser negociada. Eu tenho um carro só para mim, eu não preciso pagar gasolina, independente se eu vou usar o carro com criança ou se eu vou usar o carro para mim. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. E aí, eu tenho esse carro só para mim. Então, final de semana, a maioria dos finais de semana eu saio, vou para cidades maiores aqui ao redor, que tem Angers, tem Saumur. Então, eu posso fazer isso também. E aí, tem a estação de trem em Saumur, tem a estação de trem em Angers. Então, eu posso ir de carro até lá e pegar um trem para ir para outras cidades. Eu tô aqui faz pouco tempo, né? Vai fazer 3 meses ainda. Então, até hoje só fui para Paris, que é o auge da França, né? Quando todo mundo vem, é o que quer ir primeiro, quer conhecer primeiro, porque tem toda aquela questão que é Paris, né? E aí já fui para lá 2 vezes. Fui uma vez de BlaBlaCar e fui uma vez de trem. Então é bem tranquilo, assim, essa questão. Muito bem. Eu já escutei todas as perguntas que tinham mandado para mim. Eu imagino que você tem muita coisa ainda para falar. Tem coisas que eu não lhe perguntei que você acha importante comentar para as pessoas que estão interessadas em fazer um intercâmbio au pair na França? Então, deixa eu ver uma coisa aqui que eu não falei, que eu tinha notado. Sobre quais são os requisitos, né? Tem os requisitos também para se tem alguém que quer ser au pair na França, tem os requisitos. Que é ter entre 17 e 30 anos, ter o conhecimento básico de francês, que eu já falei, ter um diploma também escolar do ensino médio ou ensino superior, ter experiência no cuidado com crianças, ter interesse na cultura francesa e viver na França, que eu acho que isso também é muito importante, né? Que é o que vai fazer você continuar a querer ficar aqui, porque é difícil. Os primeiros meses, assim, são muito difíceis. O primeiro mês para mim foi muito difícil. Então, assim, é o que te motiva a ficar aqui. É querer aprender um novo idioma, é querer conhecer, é querer, né? Enfim, isso é muito importante também. Não pode ter nacionalidade francesa, então você não pode ser francês para poder vir para cá ser au pair. Tem que ser solteiro e sem filhos também. E o au pair não é só para meninas, homens também podem fazer au pair. Excelente, eu tinha perguntado, não precisa necessariamente ser uma mulher, pode ser um homem. Não, podem ser meninos também, homem ou mulher. É um pouquinho mais difícil para homens, porque as famílias têm um pouquinho mais de receio, mas tem muitas famílias que procuram especificamente homens também, que têm só filhos meninos, por exemplo, e aí você tem alguma habilidade, alguma coisa que vai, né,
agregar para eles. Então, tem também muita família que procura especificamente homens. Então, assim, tenho esperanças. Homens também podem fazer o intercâmbio de au pair. E possuir um passaporte. Como você comprova a sua experiência? Você tem que ter cartas de recomendação? Ou sim. Eu tinha uma carta de recomendação, eu pedi uma carta de recomendação, porque eu cuidava de criança, eu estava trabalhando como babá, quando eu estava no Brasil no processo, então eu pedi uma carta. Não é necessário, mas tem muitas coisas assim que a gente, tipo assim, quanto mais você tem, melhor é. Né? Porque se você tem uma carta de recomendação, eles vão saber, nossa, ela realmente trabalhou com criança, ela sabe como que funciona. Então, assim, não é obrigatório, mas eu tinha uma. E também a questão das fotos, né? Eu tinha muita foto com criança, eu tirei muita foto. Tudo você já vai se preparando ali antes de começar o processo. Então, essas cartas, você teve que fazer uma tradução juramentada dessa carta de recomendação que você tinha experiência, ou você mandou em português? Não, essa parte da questão do Open World é muito mais tranquilo, porque, tipo assim, é muito você e você mesmo que tá fazendo, né? Então, a minha tia, ela fez a carta pra mim e eu traduzi a carta e coloquei a carta em português e coloquei a carta traduzida lá também. Mas é por isso que eu falo, vai muito de você, assim, se você quer colocar ou não. Não é uma obrigação, não. Certo. Excelente. Muito bom você ter lembrado os requisitos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que não. Acho que tudo que eu tinha salvado aqui para falar, eu já falei. Excelente. Agradeço muito. Foi muito didático. Eu vou também colocar esse vídeo no meu canal no YouTube para que as pessoas possam ver, né? Tem muita gente interessada em pegar esse au pair, essa experiência au pair. Inclusive, as pessoas sempre comentam, quando entram em contato comigo, que estão interessadas porque, como você muito bem colocou, dá a possibilidade, uma vez na França, de ficar mais um ano e depois ainda de transformar num visto de estudante ou de trabalho, que não são todos os vistos que permitem. É uma oportunidade muito boa. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, Vem que o au pair é uma ótima porta de entrada, assim, para isso. Com certeza. Muito bem. Muito bem. Bom, muito obrigada. Merci beaucoup pela essa de nada. Entrevista muito esclarecedora, se fala, né? Sim, esclarecedora. Esclarecedora, né? Merci beaucoup. Bonne semaine. E espero te ver muito em breve, seja quando eu for na França ou digitalmente. Sim. Merci beaucoup. E obrigada a quem acompanhou essa live. Bisous, bisous. Au revoir.